Graça e paz, queridos. Estamos de volta mais uma vez com o Maná Podcast. Agora, fazendo uma pergunta: é possível conciliar a fé cristã com o pensamento marxista? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje no nosso podcast. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Maná Podcast. Ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, a fé cristã tem dialogado e confrontado, e por vezes tem sido até influenciada por diferentes sistemas filosóficos e políticos. Entre esses, o marxismo se destaca como uma das ideologias mais impactantes dos últimos anos, ou, por que não dizer, dos últimos séculos. Surge então uma pergunta inevitável: é possível conciliar a fé cristã com o pensamento marxista? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje no nosso podcast. E para isso eu gostaria de iniciar fazendo uma análise teológico-pastoral e equilibrada a respeito dessa relação, não é? Examinando os seus fundamentos, comparando as duas ideologias, vendo as tensões e as implicações práticas para a igreja contemporânea. O primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é responder o que é o marxismo. O marxismo é uma teoria socioeconômica desenvolvida por Karl Marx, posteriormente sistematizada por Friedrich Engels, que fala sobre alguns pontos, ou seja, destaca alguns pilares importantes para a compreensão desse movimento. Ou seja, inclui que o materialismo histórico, né, que é a matéria, é a base de toda a realidade, a luta de classe, que é uma característica como motor da história, crítica ao capitalismo, e proposta de uma sociedade sem classes. Além disso, Marx entendia que achava que a religião era um instrumento de alienação, tanto que aquela famosa frase, né, atribuída a ele, quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Agora, essa questão é importante que nós destaquemos, porque existem algumas bases que precisamos entender. E uma dessas bases, ou algumas dessas bases, precisam ser esclarecidas. A base da fé cristã é um tanto quanto diferente desse movimento. Porque a fé cristã, conforme revelada nas Sagradas Escrituras, ela se fundamenta em princípios opostos. Por exemplo, Deus como criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. A realidade espiritual além da material. O pecado como o maior problema da humanidade. E a redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto o marxismo é essencialmente materialista, o cristianismo é profundamente espiritual e teocêntrico. Agora, o materialismo, ele diverge da transcendência. Por quê? O marxismo afirma que tudo pode ser explicado a partir de fatores materiais, que não há necessidade de que se pense numa realidade espiritual.
Já a fé cristã, ela declara que Deus é a origem de todas as coisas. O mundo visível é apenas parte da realidade. E se Deus for removido, o cristianismo perde a sua essência. Então essa diferença é fundamental e irreconciliável. Então, vejamos o problema do pecado. Para o marxismo, o problema humano é estrutural, ou seja, são as injustiças econômicas. Para o cristianismo, o problema é espiritual, é o pecado no coração do homem. Segundo a Bíblia, o coração humano, ele é corrompido. A injustiça nasce dentro dessa realidade e não apenas de um sistema econômico, político ou social. Isso muda completamente a solução proposta. Por quê? A solução que o materialismo do marxismo propõe é uma revolução social, é uma mudança de estrutura ou a eliminação das classes. O cristianismo propõe algo bem diferente: a transformação do coração, a reconciliação com Deus e uma vida nova em Cristo Jesus. Sem mudança interna, qualquer sistema externo tende a falhar. Mas qual a visão sobre religião? Para Marx, a religião aliena, é o ópio do povo. Mantém o povo passivo, mantém o povo dopado, sustenta sistema opressor. Já o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, liberta do pecado, confronta as injustiças e aponta para a verdade. A crítica de Marx muitas vezes se aplica a distorções da religião. Não é a fé bíblica verdadeira, autêntica, mas são as deturpações religiosas que utilizam o nome do cristianismo para praticar todo tipo de opressão à humanidade. A questão da justiça social é importante a gente trazer aqui também, porque aqui existe um ponto de contato superficial. O cristianismo também defende cuidado com os pobres, a justiça, a misericórdia. Porém, a base é diferente. No marxismo, eles entendem que para haver uma solução, tem que haver luta e tem que haver conflito. No cristianismo, tem que haver perdão e amor. Veja a diferença. A motivação é que muda tudo. Então, a luta de classe e a unidade de Cristo são os pontos divergentes nesses dois pensamentos. Porque o marxismo divide a sociedade em oprimidos e opressores. Já o cristianismo ensina que todos pecaram, que todos precisam da graça de Deus. E em Cristo não há divisão essencial. Há uma reconciliação. A igreja não é um campo de guerra social, mas o corpo unido. Então, esse ponto traz certos perigos de infiltração ideológica. Nos contextos modernos, ideias marxistas podem entrar na igreja de forma sutil, reduzindo o evangelho a um ativismo social, substituindo o pecado por opressão,
A opressão é que tende a afastar o homem, trocando redenção por militância, e é o que nós vemos muito hoje. E isso distorce a mensagem central do Evangelho. O Evangelho não é ideologia. O Evangelho não pode ser reduzido a um sistema político, não pode ser reduzido a uma agenda social, a um movimento ideológico. Pois o Evangelho, ele é a revelação divina, ele é a mensagem da salvação, ele é a transformação espiritual. Quando isso é perdido, a fé vira ferramenta. A fé vira ferramenta. Então, algumas implicações para a igreja. Hoje nós estamos prestes a termos, pelo menos da Igreja Presbiteriana do Brasil, estamos prestes a ter a reunião do Supremo Concílio ou Assembleia Geral. E lá, esse é um ponto que vai ser debatido em algumas comissões. Mas essas implicações são importantes para que a gente tome conhecimento. Porque a igreja, ela não pode perder o foco espiritual. A igreja passa a falar mais de política do que de salvação, ela perdeu o seu foco. E com isso há uma confusão doutrinária. Termos bíblicos são substituídos por uma linguagem ideológica. A polarização, que está muito em voga nos nossos dias, ela transforma a unidade do corpo em algo quebrado. Porque se quebra essa unidade com a polarização, a tendência é que cada um fique de um lado e esqueçam a parte mais importante da vida humana, que é a transformação espiritual. Precisamos, como igreja atual, como pessoas que estão vivendo na igreja contemporânea, termos uma postura equilibrada. Rejeitar o marxismo não quer dizer ignorar injustiças sociais. Não. Não quer dizer ser indiferente ao sofrimento. O cristão deve praticar a justiça, o cristão deve amar o próximo, o cristão deve ajudar aos necessitados, mas sem abandonar as verdades bíblicas. Então, o exemplo de Cristo é muito claro nesse sentido. Veja, Jesus ajudou os pobres, Jesus confrontou injustiças, Jesus nunca propôs revolução social, política. Seu foco era o reino de Deus e a transformação do coração do homem. Então, o reino de Deus não pode ser visto como uma utopia, mas como uma verdade futura. Com essas duas linhagens filosóficas enxergam o reino de Deus. Para o marxismo promete uma sociedade perfeita na Terra. O cristianismo ensina que a perfeição só virá plenamente no reino de Deus. Projetos humanos, eles falham quando ignoram o pecado. Isso é uma realidade que precisamos esclarecer. Porque parece que se perdeu no meio de tantas ideologias no mundo. A fé cristã e o marxismo são, em sua essência, inconciliáveis, incompatíveis. Porque um é materialista, o outro é espiritual. Um ignora o pecado, o outro coloca o pecado no centro. Um propõe revolução, o outro propõe redenção.
Então, isso não significa que o cristão seja indiferente ao sofrimento, às injustiças sociais e não possa abordar esse assunto. Claro que pode. E deve abordar esse assunto, mas a partir das verdades bíblicas. Não de uma ideologia humana que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, porque até mesmo os locais que se consideram marxistas, comunistas, hoje são opressores. E nós não podemos compactuar com esse tipo de pensamento. Nós que somos cristãos. Então a pergunta não é qual sistema parece mais justo. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é qual está alinhado com a verdade de Deus? Qual está alinhado? Porque sem Deus no centro, qualquer justiça se torna incompleta. Por isso que eu digo, e eu peço aqui aos amados que nos assistem, e principalmente aos queridos da Igreja Presbiteriana do Brasil, seus representantes, homens sábios, homens escolhidos dentro dos presbitérios para serem representantes, nossos representantes lá na reunião geral, que pensem. Eu sei que muitas igrejas estão tendenciosas a essa ideia marxista, mas para nós o que prevalece é o que a palavra de Deus nos ensina. Nenhuma ideia filosófica, política, sociológica que não venha da base bíblica pode estar presente nas nossas vidas. Se esse podcast te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, dê o seu like. E lembre-se, se você quiser saber mais um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus, eu escrevi uma cartilha muito simples, mas muito importante, que ensina você como interpretar a Bíblia, como ler e interpretar a Bíblia. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, certo? E você pode acessar e conhecer mais da palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.